depois, né, de colocar os aspectos históricos dos movimentos ambientais, do ambientalismo, das definições, né, do que já se tem de antropoceno, mudanças climáticas, eu vou chamar a Veri para finalmente aqui na chave no centro começar a definir o que já tem construído do ecossocialismo. Veri, tá tudo certo aí com a conexão? Tudo certo, vocês me escutam bem, pessoal? Sim, eu vou colocar essa apresentação aqui. Tá. Boa tarde, bom dia, boa tarde. Bom, queria saudar aí todos e todes. E até dizer, enfim, a gente estava super emocionados ali todos no começo pelo número de pessoas e pela possibilidade da gente compartilhar aí todo esse acúmulo e então valeu mesmo pela presença de todos. Vamos lá. Eu vou desligar minha câmera, porque a internet aqui ela é bem ruim. Vamos lá. Bom, eu vou falar sobre o que é ecossocialismo para vocês e eu vou começar essa apresentação, vai falar sobre a definição do ecossocialismo em si, como o ecossocialismo se opõe ao capitalismo verde, como se opõe ao socialismo produtivista, como o ecossocialismo reorienta a dinâmica entre valor de uso e valor de troca. Vou falar sobre sociabilização dos bens comuns e, finalmente, planejamento democrático. Eu acho que, primeiro de tudo, é importante dizer que a definição de ecossocialismo, ela precisa, digamos assim, inevitavelmente começar a partir da demarcação de uma posição aí muito clara às tendências dominantes de esquerda durante o século XX. E o ecossocialismo vai precisar fazer essa posição, demarcar ela, porque de fato nenhuma dessas tendências teve como foco as questões ambientais que fossem pautadas a partir de uma reorientação radical do uso dos aparelhos de produção do sistema capitalista, né? Então, essa oposição ela é muito importante para o ecossocialismo. Eu peguei aí uma frase do Michel Louvi, do livro dele, O que é o ecossocialismo, que eu acho que é muito importante para nomear aí essa oposição que eu coloquei. Então, ele diz, abre aspas, ecossocialismo trata-se de uma pensamento e ação ecológica que faz suas aquisições fundamentais do marxismo, ao mesmo tempo que o livra das suas escórias produtivistas. Para os ecossocialistas, a lógica do mercado e do lucro, assim como a do autoritarismo burocrático de ferro e do socialismo real, são incompatíveis com as exigências de preservação do meio ambiente natural. Quer dizer, acho que é uma questão aí que o Clóvis trouxe ali, a gente vai adentrar nessa apresentação, então pode ir para o 3. O que é essa incompatibilidade que o Louvi traz, né? Por que a maneira como o capital e a produção é orientada tanto na social-democracia quanto no socialismo real traz essa incompatibilidade. Então aí eu trouxe claramente esses dois polos, né? Incompatibilidade entre o capital e sua lógica e entre a natureza. Então, de um lado, você tem o capital, que só sobrevive buscando lucros crescentes, essa ideia de infinito, de ilimitado, né? O capital precisa se autorreproduzir através da extração do mais valor contínuo e seguir investindo nas mais diversas áreas para que ele cresça. Né? Esse crescimento que o capital demanda acontece às custas da natureza, que traz exatamente uma dinâmica oposta, uma dinâmica de finitude, né? A natureza tem seu próprio tempo para a recomposição, quando essa recomposição ainda é possível, então, lembrando aí o que a Marcela trouxe com a questão da desertificação, né? O perigo de chegar a um ponto em que essa recomposição é impossível, né? A sua exploração, sem respeito às suas possibilidades de recomposição, significa destruição, muitas vezes permanente. Então, é sobre essa incompatibilidade e é nessa incompatibilidade que o ecossocialismo entra. Então, vamos ali para o slide número 4. Vou trazer mais duas frases do Louvi que exemplificam aí bastante essa questão da incompatibilidade. Abre aspas, o ecossocialismo tem como objetivo fornecer uma alternativa de civilização radical àquilo que Marx chamava de progresso destrutivo do capitalismo.
É uma escolha que propõe uma política econômica visando as necessidades sociais e o equilíbrio ecológico, e, portanto, fundado em critérios não monetários e extraeconômicos. Ele ainda continua: o ecossocialismo é, ao mesmo tempo, uma crítica à ecologia de mercado que se adapta ao sistema capitalista e ao socialismo produtivista que fica indiferente à questão dos limites da natureza. Então, agora vamos aí para o slide 5. Então, vamos adentrar aí um pouco no quais são os problemas que o ecossocialismo vê com essas tendências dominantes de esquerda. Peraí, deixa eu só me atualizar aqui. Então, de um lado você tem a social-democracia, que orienta as questões ecológicas, né, as questões de meio ambiente, a partir de um capitalismo verde ou ainda de uma ecologia de mercado. Né? E do outro você tem o socialismo real, que orienta isso a partir de um capitalismo de Estado produtivista. Então, no caso da social-democracia, o que você tem? E qual é o problema desse tipo de modelo em relação às questões ambientais? Na social-democracia, não se leva em consideração a contradição intrínseca entre a dinâmica capitalista, como a gente já disse, como eu comentei anteriormente, fundada aí primordialmente sobre a expansão ilimitada do capital e a acumulação dos lucros em detrimento da natureza, que é finita, né? Então, essa contradição intrínseca entre essa dinâmica e entre a preservação do meio ambiente. A social-democracia realmente não considera essa contradição. Muitas vezes há uma crítica ao produtivismo, que é em vários momentos bem-vinda, né, essa crítica, mas no sentido de estratégia, de aplicação, não vai além de reformas ecológicas que são pautadas fundamentalmente através da economia de mercado. Então, nem mesmo essas reformas, nem mesmo em termos de reformas, elas são pautadas e orientadas a partir dos ciclos ecológicos. Do outro lado, quer citar aí? Do outro lado, você tem o socialismo real, ou ainda que orienta as questões ecológicas a partir do capitalismo de Estado produtivista. E aí você tem os meios de produção não somente não foram socializados entre os trabalhadores, mas eles permaneceram enquanto propriedade do Estado, assim como o aparelho produtivo em si não foi modificado em termos dessa dinâmica entre ciclos ecológicos e a demanda produtivista. Então, aí você tem em ambos os casos, né, em ambas essas tendências dominantes de esquerda do século XXI, guardada as devidas proporções, claro, você vê que a ideologia de progresso, né, baseada no produtivismo e desenvolvimentismo, ela permanece inalterada, né, ela não lida com essa incompatibilidade entre a dinâmica do capital e a dinâmica dos ciclos da natureza. E é aí que o ecossocialismo entra enquanto uma revolução de oposição a essas tendências dominantes. Vamos para o slide 7, Cassie, por favor. Bom, vamos falar então como é que o ecossocialismo se coloca contra, né, em sentidos mais materiais aí, a ecologia de mercado ou um capitalismo verde. Então, o chamado greenwashing é um exemplo disso, né? Então, como o capitalismo se apropria de movimentos de resistência, de discursos ambientalistas, para dar conta da sua própria manutenção. Então, instrumentaliza esses discursos, coopta esses discursos para desvirtuar a atenção daquilo que esses discursos colocam contrários, né, antagônicos à dinâmica capitalista, e instrumentalizam esses discursos para manter a manutenção da lógica do capital. Então, no greenwashing, o que você tem? Essa injustificada apropriação das virtudes ambientalistas por parte das organizações, as empresas, os governos e até pessoas, indivíduos. E isso acontece mediante o uso de técnicas de marketing em relações públicas. Então, o que isso quer dizer? Tenta vender coisas porque seriam menos agressivas para a natureza, mas, na maioria das vezes, esse apelo em termos de proteção da natureza, ele é fake, né? E ele só encobre a tentativa, na verdade, do capitalismo seguir produzindo e seguindo a lógica de produção ilimitada e de consumo ilimitado, né? Então, por exemplo, no veganismo, isso é um exemplo muito claro, né? O capitalismo
política do veganismo, né? Transforma aquilo, então quer dizer, gourmetiza aquele discurso, né? Cria toda uma dinâmica no mercado de produção e de consumo, onde a questão do consumo é primordial, ou seja, da liberdade de consumo, e a partir daí encobre, né? Cria uma neblina em torno das questões políticas do veganismo, com o apelo da liberdade do consumidor, né? Eu acho que é importante dizer também que, no caso do greenwashing, existe uma oposição muito clara entre as pautas ambientais e as pautas sociais, né? Até mesmo porque no greenwashing manter a exploração social através da exploração da força de trabalho é muito funcional para o greenwashing. Então, essa separação entre pautas ambientais e sociais, ela é funcional, ela garante que o greenwashing se mantenha como uma tensão do capitalismo. Aí, de novo, a ênfase no consumidor, né, minimizando a crítica sobre os principais poluidores e destruidores da natureza. Então, no veganismo, seja vegano, consuma o seu nugget da Seara, que está tudo bem, o apelo vai indo por aí. E todas as concessões, né, as necessidades de competitividade. Então, aí o greenwashing subordinando as questões políticas sobre as demandas ecológicas à demanda de competitividade do mercado. Aí vamos para o slide número 8, por favor. Então, agora, isso, número 8. Vamos colocar aí como é que o ecossocialismo se coloca contra o socialismo produtivista. Aí é muito importante a gente traçar bem no geral, tá, gente? Mas qual que foi o movimento ecológico, o processo do movimento ecológico dentro da União Soviética, né? Então, você tem aí no início uma tese clara de socialização das forças produtivas, principalmente no começo da União Soviética. Nesse período, o movimento ecológico ele consegue se desenvolver minimamente, principalmente ali nos primeiros anos da Revolução Socialista de Outubro, né? Consegue, inclusive, implementar medidas e propostas ligadas e de origem do movimento ecológico, e com a burocratização stalinista e com a necessidade que essa burocratização tinha de aplicar métodos produtivistas, né, principalmente métodos impostos por meios autoritários, e aí majoritariamente na agricultura e na indústria, o movimento ecológico vai minguando por uma perseguição, por uma marginalização dos projetos e das figuras, das lideranças naquele cenário da União Soviética. Então, o movimento ecológico vai passar por esse cenário, ele vai passar por esse processo de até, digamos, desaparecimento, né? Aí vamos para o slide 9, por favor. Então, um resumo, slide 9, Cassie. Aí, obrigada. Então, no resumo, como que o ecossocialismo se coloca contra o socialismo produtivista, né? Então, a gente está falando aí principalmente da União Soviética. Ele é contra por se tratar de um modelo produtivista que não questiona a forma de produção, é um modelo que continua sendo um modelo poluidor e é um modelo que não se articula de forma democrática. Aí, gente, assim, é importante a gente lembrar que isso não significa que não tiveram experiências e pontos positivos. A gente está falando aqui da questão, como é que a questão ecológica foi sendo desarticulada, né, na União Soviética, e como a questão do produtivismo, do desenvolvimentismo não foi superado ali, né? E aí acho que é importante a gente ter claro de que se a mudança dessas formas de propriedade não for seguida por uma gestão que de fato seja democrática, isso leva a um impasse no sentido de como esse processo revolucionário deve acontecer. E esse impasse aí no slide 10, eu acho que ele é trazido de maneira bem clara. Então, vamos lá para o slide número 10. Michel Louvi, no artigo dele, Planejamento Democrático. Então, abre aspas. Os trabalhadores não podem tomar posse do aparelho capitalista de Estado e colocá-lo a seu serviço. Eles devem demoli-lo e substituí-lo por uma forma de poder político radicalmente diferente, democrático e não estático. Então, isso para o ecossocialismo é muito claro. Não adianta só socializar os meios de produção, é preciso mudá-los na sua essência, na sua dinâmica fundante e fundamental, estruturante e estrutural. Aí, o slide número 11
ainda dando continuidade aí a essa demanda, né? Devemos levar a cabo uma revolução do aparelho produtivo no panorama de um processo de transformação radical. Vamos aí para o slide 12. E aí, a radicalidade do ecossocialismo, como ele entende que a mudança dessa dinâmica pode acontecer, é exatamente tocar aí na dinâmica entre valor de troca e valor de uso. Então, vamos lá, slide número 13. Eu vou trazer aqui mais uma referência, que é o Lovi falando do James O'Connor. Pode ir para o slide número 13, Cassie, por favor. Então, aí, abre aspas. James O'Connor define como ecossocialistas as teorias e os movimentos que aspiram subordinar o valor de troca ao valor de uso. Então, a inversão ali na ferida do capitalismo, organizando a produção em função das necessidades sociais e das exigências da proteção do meio ambiente. O seu objetivo, um socialismo ecológico, seria uma sociedade ecologicamente racional, fundada no controle democrático, na igualdade social e na predominância do valor de uso. Então, aí é o ecossocialismo dando conta de uma revolução que em termos sociais, ela é total, né? Ela não é só econômica, ela não é só social, ela é total, ela não é só ela abrange todos esses ângulos. Então, vamos aí para o slide, valor. Só para a gente lembrar aí um pouco a questão da mercadoria, de como ela se expressa no sistema capitalista. Então, você tem o valor de uso, que seria a utilidade de um objeto, né? Ele a gente se relaciona com as suas propriedades físicas, né? Do que ele é feito, a materialidade da mercadoria. Existe em qualquer sociedade humana, é produto do trabalho concreto. Na nossa sociedade está sempre subordinado ao valor de troca e à rentabilidade. Do outro lado, você tem o valor de troca, que é a forma de manifestação do valor, né? Estabelece a igualdade entre as mercadorias por serem produtos do trabalho humano. O valor de troca precisa de um valor de uso, ou seja, o valor de uso é o veículo, é o aporte material para que o valor de troca se expresse. Ele se desenvolve nos preços comerciais e existe nas sociedades mercantis capitalistas. É um produto do trabalho abstrato alienado. Vamos aí para o slide número 15, por favor. Então, aí eu queria trazer, o Lovi traz bastante essa frase do Engels, em que ele insiste no fato de que uma sociedade socialista vai precisar adaptar o plano de produção aos meios de produção, dos quais fazem parte especialmente as forças de trabalho. No fim das contas, serão os efeitos úteis, o valor de uso da mercadoria de diversos objetos de uso, comparados entre si, em relação à quantidade de trabalho necessária à sua produção, que determinará o plano de produção. Então, aí, de novo, essa inversão, né? Essa inversão da lógica e de produção ilimitada do capitalismo. Aí, slide número 16 ainda, que é o Joe Covell, né? Que traz ainda nessa mesma lógica de inversão, o fortalecimento do valor de uso e as reestruturações subsequentes das necessidades tornam-se o parâmetro social da tecnologia, em vez da transformação do tempo em mais-valia em dinheiro. Eu estou trazendo essas referências, essas citações, porque eu acho que elas trazem o arcabouço aí, teórico e prático para o ecossocialismo. E aí, bom, a gente vai para o slide número 17, como é que que é para a gente entender como é que essa inversão, né, de subordinar o valor de troca ao valor de uso, ela precisa de um contexto para acontecer, né? Ela precisa ter um contexto social e econômico onde ela possa, de fato, ser desenvolvida. Então, aí a gente vai falar da socialização dos bens comuns e do planejamento democrático. Então, vamos para o slide número 18, por favor. Deixa eu só me atualizar aqui. Então, quais são essas condições? Que condições são essas, né? A gente vai precisar, no ecossocialismo, de a propriedade a propriedade coletiva dos meios de produção. E aí é que é importante deixar claro que o termo coletivo quer dizer uma propriedade que seja pública, que seja comunitária ou cooperativa. A gente vai precisar de um planejamento democrático,
e aí no sentido de que permita à sociedade a possibilidade, que dê ferramenta à sociedade de definir seus objetivos, né, no que tange o investimento e a produção. Então, é a sociedade que define, não o mercado. E aí, claro, uma nova estrutura tecnológica das forças produtivas. Ou ainda em outras palavras, esse contexto é um contexto de transformação revolucionária em nível social e econômico. E aí, no slide número 19, eu acho importante trazer uma questão da ruptura metabólica, que o Lovi aborda bastante, que é um conceito do John Bellamy Foster. Então, para a gente levar a cabo essa revolução ecossocialista, a partir de uma inversão dessa lógica entre valor de uso e valor de troca, a gente precisa pensar no que tipo de ruptura entre uma economia humana e uma ecologia, os ciclos ecológicos foi sendo desenvolvido através do capitalismo, né? Então, para o John Bellamy Foster, a ruptura metabólica ou fratura metabólica é essa falha, essa desconexão ou descontinuidade da interação metabólica entre a economia humana e a natureza. Né? Para o Foster, a ruptura metabólica nomeia esse processo de falha entre a produção capitalista e os limites naturais. O que o Marx já apontava lá atrás para essa tal falha nas suas teorias, que era uma falha entre as relações diretas entre o metabolismo social e o metabolismo na Terra. E aí, acho que a questão que a Marcela trouxe sobre se a gente vai falar de antropoceno ou capitaloceno é muito importante, porque, afinal de contas, a gente está falando de qual economia humana, né? De qual humano entre norte e sul global, né? Que humanidade é essa? Então, acho que, de fato, o que opera essa ruptura metabólica seria essa ideia de capitaloceno, né? Uma ideia do tipo de sistema econômico que a gente tem, que aliena o homem e o humano, né, dos ciclos ecológicos. Então, aí vamos para o slide número 20. Então, eu vou trazer aqui no slide número 20, Cassie, por favor, como é que a gente vai, enquanto ecossocialistas, aí, fazer a transformação desse sistema produtivo em seu conjunto. Então, para esse tipo de transformação, a gente vai precisar criar, desenvolver e articular, né, implementar o planejamento democrático da economia. E para isso a gente vai precisar de três orientações básicas. A gente vai precisar de orientações de preservação dos equilíbrios ecológicos, a gente vai precisar de igualdade social e aí, mais uma vez, valor de troca subordinado ao valor de uso. E aí é importante a gente entender que, com isso vai desencadear na supressão de alguns ramos de produção, como centrais nucleares, algumas técnicas de pesca intensiva industrial, o desmatamento em si das áreas florestais tropicais, etc. No entanto, para os ecossocialistas é importante a gente nunca esquecer que a supressão desses ramos de produção é importante, mas a nossa prioridade é a revolução do sistema energético, né? Então, a substituição das fontes atuais, sobretudo a energia fóssil, que estão responsáveis aí pela mudança climática ou emergência climática, aí como a Marcela falou, e o envenenamento do meio ambiente por fontes energéticas renováveis, a água, o vento, o sol. 21. Então, quais são as condições necessárias para alcançar esses objetivos, né? Então, equilíbrios ecológicos, igualdade social, subordinação do valor de troca ao valor de uso. Quais são as condições? A gente vai precisar de pleno emprego equitativo, né? A fim de responder às exigências da justiça social, mas não só. Também é importante lembrar que sem esse pleno emprego equitativo, a gente não vai conseguir assegurar o apoio à classe operária, que é essencial, fundamental para que o processo de transformação estrutural das forças produtivas seja feito, né? E aí, junto a isso, um controle público dos meios de produção, ou seja, as decisões de ordem pública referentes ao investimento e à mudança tecnológica precisam ser fundamentalmente retiradas dos bancos de empregos capitalistas e dadas, fomentadas, possibilitadas à sociedade organizada. No entanto, não dá só para colocar as decisões nas mãos dos trabalhadores. E aí a gente vai para número 22, né?
A gente precisa partir de uma concepção mais apropriada de um socialismo, né? E aí, ou seja, daquilo que o Marx já definiu, a partir do que o Marx já definiu lá no primeiro livro, Capital, abre aspas, o socialismo é concebido como uma associação de humanos livres que trabalham como meios comuns de produção. E aí o Michel Louvi vai pegar essa teoria, esse entendimento do Marx e vai desdobrar, dizendo o seguinte, abre aspas, a produção e o consumo devem ser organizados racionalmente, não somente pelos produtores, mas também pelos consumidores e, de fato, pelo conjunto da sociedade, seja a população produtiva ou não produtiva, entre aspas, porque aí a gente sabe que não é tudo que o capitalismo considera produtivo, apesar dele cooptar, interpelar tudo, né? Então, isso significa estudantes, jovens, mulheres e homens que se dedicam aos trabalhos domésticos, os aposentados, etc. Aí, slide número 23. Então, a gente pode pensar que a partir desse tipo de conexão da sociedade com as decisões, a gente pode pensar, por exemplo, que os próprios preços dos bens de consumo não responderiam mais a uma lei da oferta e da procura, né? Mas seriam determinados aí o quanto possível segundo critérios sociais, políticos e ecológicos. Aí, nesse sentido, é importante perceber como o planejamento democrático, que está associado à redução do tempo de trabalho, possibilitaria um aumento do tempo livre, o que daria muito mais condições para os trabalhadores e trabalhadoras na discussão democrática e na gestão da economia, assim como da sociedade. Então, essa questão do tempo para o ecossocialismo é muito importante também. Como criar condições de vida para os trabalhadores e trabalhadoras para que eles possam participar das decisões sociais, econômicas e políticas, e não fiquem lá exauridas, sugados, sem conseguir participar desse tipo de conexão com o desenvolvimento social. Então, slide 4 é uma pergunta que o Louvi coloca que eu acho muito potente, né? Então, se é certo que as decisões políticas não devem caber a uma pequena elite de dirigentes, por que não aplicar o mesmo princípio às decisões de ordem econômica? Então, é trazer a decisão econômica para o centro do debate da sociedade em si, tirar a discussão econômica desse lugar abstrato, longe, inacessível, né? E aí ele traz essa ponderação, né? Então, durante as primeiras fases de uma nova sociedade, os mercados inevitavelmente ainda vão ocupar um lugar importante, mas à medida que progredia a transição para o socialismo, ou ainda o ecossocialismo, o planejamento se tornará cada vez mais importante por ser oposto à lei do valor de troca. Aí, bom, para ir finalizando, eu acho que essa é uma questão que daria para desenvolver muito mais, mas vou precisar correr aqui, mas essa sociedade ecossocialista em que os cidadãos e cidadãs participam dessas decisões, né? Tem agência nessas decisões, a gente vai precisar criar contextos de debates democráticos e de autogestão, que devem ser organizados aí sob forma de partidos, de plataformas, coletivos, iniciativas locais, de bairro. Então, o fortalecimento desse tipo de articulação, né? A gente vai precisar de uma economia participativa, que aí fundamentalmente faça uma oposição clara e radical ao mercado capitalista e ao planejamento burocrático, né? Fomentando aí uma confiança de fato na auto-organização dos trabalhadores e principalmente no anti-autoritarismo. E aí, claro, fomentar, fazer formação, né, dar acesso, traduzir todo tipo de material e conhecimento sobre uma ideologia do decrescimento, ou ainda, como o Louvi traz, uma transformação qualitativa do desenvolvimento, se a gente quiser colocar isso de uma outra maneira, né? Então, isso implica colocar um fim no desperdício monstruoso de recursos provocado pelo capitalismo, o qual está aí fundado numa produção em grande escala de produtos inúteis e ou danosos. E aí, claro, a gente vai precisar atuar na subjetividade de maneira muito cuidadosa e muito afetiva, porque a nossa subjetividade está há muitos séculos sujeita a uma lógica de consumo
insaciável. Então, atuar na subjetividade também é crucial para a gente entender o que a gente precisa, o que é a utilidade das coisas e o que é o nosso desejo em relação a elas, né? E aí, claro, finalizando, o comunismo solar, né, que seria um outro jeito de falar sobre socialismo verde ou ainda sobre ecossocialismo, né, que é sonhar com isso, sonhar com essa utopia, no sentido da utopia de algo que não existe, né? Então, esse comunismo solar é a gente criar a possibilidade para lutar por um sonho revolucionário. Isso não quer dizer, claro, que a gente não vai se esforçar aí nas táticas, né, para fazer reformas concretas e urgentes, mas sem perder de vista o que é estratégia a nível de horizonte revolucionário, né? E aí, nesse sentido, eu finalizo dizendo que, de fato, não tem razão para otimismo nenhum. A gente está num cenário muito pesado, de muita violência, onde o poder das elites atuais no comando do sistema é imenso, né? E as forças de oposição radical são ainda modestas. Mas são elas que a gente tem, são essas as esperanças que a gente tem para colocar aí um freio nesse progresso destrutivo do capitalismo. Então é isso, ecossocialismo ou extinção. Obrigada, pessoal, desculpa se foi muito rápido. Valeu. Obrigada, Veri. A gente tem 3 inscrições para o bloco 3. Madalena, André Xavier e Thiago Tomoto. Primeiro a Madalena, depois o André e depois o Thiago. 2 minutos para cada um. Primeiro a Madalena. Olá, bom dia. Parabéns aí pela atividade. Eu queria ir um pouco nessa linha aí lembrando que nós estamos em plena campanha eleitoral, né, em plena pré-campanha, e como vocês falaram que essa última ia um pouco tratar disso também, eu vou aproveitar a fala, porque eu estou imaginando que é justamente o que ela falou agora por último, de atuar na subjetividade. Nós temos todo um processo, essa aula bom, as 3 aulas foram ótimas, mas essa última, ela tem muito um caráter mais de nos permitir ter teoria, né, para a questão do ecossocialismo, e agora a gente tem que transformar isso tudo, eu imagino, né, essas 3 palestras, em caldo para a gente poder atuar na cidade e atuar no programa de governo. E aí, eu estou, então, traduzindo, entendendo que é justamente esse atuar na subjetividade. Como traduzir tudo isso, porque, afinal, não estamos no processo nem revolucionário, nem pré-revolucionário ainda, como é que a gente vai dialogar com as pessoas tendo essas reflexões como fundo, né? E aí eu queria perguntar, o que é que vocês acham, como é que vocês veem a questão dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Que, a meu ver, eles, para nós, para a esquerda, pode funcionar como uma tática para questionar o capitalismo como um todo, para conseguir bem-estar e vida digna do planeta. Eu acho que os ODS, embora sejam um produto de uma negociação de países, e foi o produto possível naquela conjuntura, naquela correlação de forças, então tem lacunas importantes, como a questão da negritude, tem lacunas muito, muito sérias. De maneira geral, elas podem ser usadas pela esquerda para mostrar as contradições. Como que os países capitalistas decidiram esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo que, mantendo o sistema, não dá para bancar, não se chega a objetivos, né? E aí eu queria, por exemplo, no âmbito da governabilidade das cidades, adotar uma frota de ônibus elétricos, por exemplo, né? Ou de garantir aquelas fontes renováveis que acabaram de ser citadas. Tem várias coisas nas cidades que a gente pode implementar nessa linha, né? E que vão, na ponta da linha, vão questionar o capitalismo, né? Então, por isso eu queria falar um pouco, eu queria que vocês falassem um pouco dos ODS, eu entendo como uma boa tática para a gente ganhar espaço, né, nesse processo onde
a revolução ainda não está nas cabeças das pessoas, né? E aí, nessa linha, falar um pouco, eu queria que vocês se posicionassem, o que vocês acham daquela plataforma do programa Cidades Sustentáveis, onde a rede Nossa Cidade, Nossa Cidade, né? Ela vem junto aos pré-candidatos ou aos candidatos e pede para firmar, para os prefeitos serem signatários, né? Aqui, eu sou de Guarulhos, aqui em Guarulhos, o nosso prefeito Bolsominion, ele fez a assinatura, ele foi signatário da plataforma do programa Cidades Sustentáveis, e fica, naturalmente, uma coisa pro forma, né? Meio de obrigação, e, de fato, não se faz nada, fica só números, né? Então, também aí pode ser uma tática para que a gente diga, os nossos candidatos ou pré-candidatos digam, nós firmamos, mas nós somos radicalmente pela sustentabilidade, e não só para ser a fake news que foi colocada aí, né, só de perfumaria. Bom, é isso, desculpa, aí se eu ultrapassei. Obrigada, Madalena. Pessoal, peço por gentileza para manter atento aos 2 minutos, para não prejudicar a fala dos demais inscritos, tá bem? André, 2 minutos. Bom dia a todos, a todas. Agradecer os expositores aí e a Veri pela apresentação. Eu vou tentar ser breve, então, para não ocupar muito meu tempo e dar mais tempo para a resposta. A gente sabe que, aos poucos, a gente está ocupando um espaço do debate público e os próprios cargos legislativos com essa mentalidade mais ecossocialista, né? E, ao mesmo tempo, a gente está numa eminência, se já não tiver no pico do problema, onde talvez a gente não consiga mais reverter uma degradação que pode aí gerar uma crise migratória por escassez de alimento, e que eu não sei, sinceramente, se reformas a curto prazo seriam a única saída viável para o momento. E a pergunta indo um pouco na linha da prática que a Madalena citou, e pontuando também muito o que o Michael Lowry fala sobre as atitudes revolucionárias do campo de esquerda, como que a gente poderia articular isso de fato, para que ainda houvesse um tempo hábil para paralisar, desacelerar e impedir que esse processo de degradação chegue num ponto onde a gente não consiga mais retornar a ele. Porque sem um processo revolucionário que interrompa e que rompa esse processo hegemônico do capital, eu não vejo solução para o nosso problema. Qual que seria a prática? Como a gente conseguiria articular isso entre nós aqui? Obrigado. Tiago Tomoto, 2 minutos. Ok. Bom dia, gente. Muito obrigado por esse espaço. Eu estou pensando um pouco sobre a economia do conhecimento do Magambeira Anja, que foi ministro do governo Lula, e eu queria que vocês comentassem, né, um pouquinho sobre isso. Eu vejo a questão da Amazon, né, que tem um segundo trimestre com 5,24 bilhões de lucro, né, que tem uma grande questão da vinculação do lucro direcionado para apenas um tipo de empresa, né? Então, diferente do capitalismo que a gente conhece, vai ter um novo formato de capitalismo de concentração de renda desses próprios lucros. Então, eu acho que, enfim, debater a questão do ecossocialismo perpassa em relação a isso, ainda mais no processo que a gente tem de desindustrialização nacional, como a gente consegue trazer esses debates e conseguir reformular nossa malha industrial, né, numa perspectiva ecossocialista, e conseguir fazer frente a esse capitalismo novo monopolista que está acontecendo no mundo todo. É isso. Obrigado. Veri, só esclarecendo, perguntaram se já acabou, ainda tem mais 2 blocos, não acabou ainda. Veri, 3 minutos. Oi, gente. Bom, primeiro vocês trazem questões de quem já tem muito acúmulo, né? Então, assim, dizer também que eu não sei se eu vou conseguir responder elas no sentido de dar uma resposta que seja uma receita, eu acho que, assim, no geral, tanto a pergunta da Madalena, quanto a do André, quanto a do Thiago, são perguntas diferentes, mas, no geral, a pergunta é como
né, como colocar toda essa teoria em prática, ou ainda lembrando aí a questão da praxis em si, né, como as atuações que já acontecem nos territórios, como as resistências e os movimentos sociais que já existem, vão a partir das suas práticas também retroalimentando aí essas formulações teóricas, né. Então, a Madalena trouxe, eu acho que a questão da subjetividade, eu acho ela muito importante, aí talvez isso tenha a ver também com o meu histórico, com o tipo de militância que eu faço. Eu acho que tem uma questão nas formas de sociabilização que vão sendo muito prejudicadas com esses processos que tem tanto a ver com a aceleração da produção e do consumo e o quanto a gente está implicado nas nossas relações de trabalho, né? E em como as cidades são organizadas para que a gente não se encontre, para que a gente não se organize, para que a gente não confabule, né? Então, eu acho que, assim, pensando na questão das cidades em si, eu acho que é muito importante que a gente pense em outras formas de sociabilização para que a gente possa se encontrar para confabular. Porque acho que nem isso a gente está conseguindo fazer direito. Agora, em época de pandemia, mais ainda, né? Mas como a gente cria espaços e contextos concretos, reais, no dia a dia, e aí a gente vai ter que começar a pensar em várias coisas, como que como diz, me fugiu o nome, como que as condições de trabalho vão direcionando alguns para esse tipo de possibilidade de encontro e de confabulação e outros não. Então, aí a gente vai ter que começar a pensar em várias coisas, né? A questão da subjetividade me parece muito importante, porque a questão do consumo é uma questão que já está no nosso desejo. A gente já acha que a gente vai poder ficar desejando e consumindo tudo instantaneamente, né? Eu acho que a questão do consumo não é nem a gente ter o que a gente deseja, é a possibilidade de descartar. É uma sociedade do excesso, é o excesso que vai suprindo esse nosso desejo. Então, eu acho que tem uma questão, respondendo aí a Madalena, em criar outras formas de sociabilização, para que a gente possa formular junto essas estratégias, né? Aí, o André, não sei se eu estou respondendo, tá, gente? Você falou, desculpa, Madalena, também, sobre a questão da ODS e desses programas das cidades sustentáveis, né? Eu acho que é muito importante, enquanto ecossocialistas, a gente estar muito atento para perceber quando essas orientações, esses programas, né, que de alguma maneira se propõem a fazer síntese, né, o quanto eles estão querendo fazer propostas de fato alternativas, né, e o quanto eles estão querendo mascarar, né, a manutenção de uma dinâmica neodesenvolvimentista, né, e produtivista com uma capa ambientalista, né? Isso a gente já vê na social-democracia, como eu expliquei anteriormente. Então, claro, saber quando a gente usa isso taticamente, mas sem deixar que essas táticas orientem, né, a questão de horizonte, de estratégia revolucionária. Então, essas questões táticas não podem passar a orientar o nosso horizonte revolucionário, tem que ser o contrário, né? Então, assim, eu acho que talvez a Marilupe possa falar mais especificamente sobre os pontos da ODS e do programa das cidades sustentáveis, porque ela vai falar de programa no final. E aí o André trouxe a questão do debate ecossocialista, em como ele vem ocupando o debate público, como a gente pode articular isso de fato para realmente desacelerar, quais seriam as práticas, como articular isso, tendo em mente em que a gente não está na entrada de uma revolução. E aí, de novo, eu acho que a gente tem que atuar nas brechas, né? Eu acho que a gente não vai ter uma receita no sentido de como a gente aplica essas teorias. Eu acho que essas teorias elas têm que ser continuar sendo desenvolvidas a partir de uma praxis e de que essas praxis estejam atuando nas brechas que a gente consegue atuar e a gente ir esgarçando essas brechas, porque a gente não está... Eu acho que formação nesse sentido, por isso esse espaço aqui é tão importante, porque é essa tomada das consciências, das subjetividades, dos nossos desejos, de como a gente se entende enquanto sujeito revolucionário no sistema atual, né? Então, acho que a gente tem que atuar nas brechas, nos coletivos, os nossos parlamentares, os nossos programas,
Internamente, dentro do PSOL, a gente tem que fazer essa disputa também, porque eu acho que o ecossocialismo dentro do PSOL não é uma unanimidade enquanto pauta, enquanto programa. Então, a gente tem que fazer esse debate internamente, inclusive, né? Essa disputa é constante, não só na esquerda, né? No PSOL em si. Então, a gente tem que atuar nas brechas, a gente tem que criar mecanismos que traduzam, né, essas teorias a partir de uma praxis, não só num linguajar mais acessível, mas no sentido de materializar, né? Então, aí, o Lovi falou, esses debates democráticos, uma economia participativa, uma ideologia do decrescimento. Então, em que espaços do cotidiano a gente consegue implementar isso? Que coletivos, que espaços têm abertura para esse tipo de prática? E vamos engarçando, vamos puxando, vamos denunciando, vamos fazendo a coisa crescer. Eu acho que é por aí. Né? E aí, Thiago, eu acho que vai meio nesse sentido também, não sei, acho que eu já estou estourando o tempo, mas não tem uma resposta muito assim, vamos esgarçando a coisa, vamos denunciando e implementando, e principalmente, eu acho que como o debate ambiental está em moda, né, da gente ter muito claro o que a gente defende enquanto ecossocialismo, porque a apropriação da pauta ambiental vai acelerar de um jeito, vejamos o PDT com o ecotrabalhismo, né? Essa pauta vai ser instrumentalizada enquanto capital político. E a gente não pode perder o nosso pé no ecossocialismo para deixar claro o que é o quê, né? Para não deixar que, de mais uma vez, a questão ecológica seja cooptada para a manutenção de um sistema que sequer é insuperável, porque no final das contas é isso. Então, obrigada. É isso, gente. Obrigada. Obrigada.